Memória positiva. Por trás da vitória, teve a luta. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aranãs. Está começando o quadro Memória Positiva, que vai ao ar todos os sábados na Rádio Aranãs, e você também pode assistir através do nosso canal no YouTube e também no Facebook. O nosso quadro tem um oferecimento de Moderna Construções Modulares e também um oferecimento de Petrojoia. O meu convidado de hoje é uma pessoa muito especial e há tempos eu estava sonhando em trazê-lo aqui, porque o nome dele é trabalho e o sobrenome deve ser hora extra, porque ninguém vê ele fazendo outra coisa. José Eliseu, do supermercado Real Líder, está aqui conosco. É uma pessoa que a gente conhece há muitos anos e ninguém o vê a não ser trabalhando. Eliseu, muito obrigado pelo convite. Aceito para estar aqui. Fico muito feliz da gente poder contar para as pessoas a sua história de vida. Boa tarde, Jailson Pereira, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Aranãs. Eliseu, você é natural de Capelinha. Nasceu na cidade, nasceu na zona rural? Sim, Jailson, eu nasci na zona rural. Abaixo da Ponte Nova, tem aquela fazenda que hoje é da Fota, minha tia, irmã da minha mãe. Ali era uma fazenda do meu avô. E lá nós somos criados lá dentro. Eu, meus irmãos, né, a família toda. Então foi lá que nasci e foi lá que eu criei. Quando as pessoas falam assim, às vezes eu comentei com a pessoa, falei assim, vou convidar o Eliseu para vir. Aí o pessoal fala assim, Eliseu que você fala, São Caetano? Isso é um apelido de infância? Foi. Esse apelido foi lá da Cesita, né? Quando entrei na Aperam, hoje não, antes era Cesita Energética. Quando eu fui trabalhar lá, eles me perguntavam de onde é aquele rapaz ali. Eles falaram assim, aquele rapaz é lá de São Caetano. E aí tinha uns companheiros lá e ficou como São Caetano, o apelido, né? E esse nunca mais saiu. Eliseu, você vem de uma família de quantos irmãos? Nós somos 6 irmãos, 2 mulheres e 4 homens. Tem eu, Valdir, né? O Paulo, que mora em Tamarandiba, o Edson, a do Carmo e a Marilúcia. E como que foi a vida de infância, Eliseu? Bom, Jailson, minha infância, também é dos meus irmãos, né, foi do trabalho. Porque meu pai, ele adoeceu, ele sofreu na época, eles falavam constipação, né, os médicos dão outro nome para esse problema que ele teve. Ele estava fazendo a torração de farinha, tomou chuva e sentiu, deu tipo isso aí mesmo, uma constipação. E aí ele adoeceu, teve que fazer tratamento fora, e com isso ele teve que ir para Belo Horizonte. Ele ficou uns 2 anos em tratamento. Naquela época eu estudava aqui em Capelinha, estava cursando o ensino fundamental. Na época a gente falava, era primeira, 4ª série, né? Estava na 4ª série. Aí finalizou, foi no final do ano que aconteceu isso com ele, finalizou o curso da 4ª série e eu tive que voltar para a roça para ajudar minha mãe, porque eu, o mais velho, né, fui para ajudar minha mãe e meu pai em tratamento. Bom, aí a infância foi no trabalho. No trabalho. Eu fiquei sabendo uma história nessa coisa do seu pai, que seu pai tinha um problema na perna, até uma dificuldade de locomoção, e que era uma pessoa que trabalhava muito, que ele teria, ao estar fazendo farinha ali, que em uma das ocasiões, ele acabou fazendo uma confusão ali, acabou joelhando em cima de uma pedra quente, e isso teria, de certa forma, afetado os joelhos dele, como se tivesse cozinhado ali as articulações do joelho dele, e que isso prejudicou muito essa locomoção, essa mobilidade dele. Procede essa informação? Não, de modo algum. Ele tinha algum problema na perna? Tinha. Ele estava torrando a farinha. Na verdade, naquela época, produzia-se na roça tudo para subsistência, né? A farinha, a rapadura, o tocinho, tudo era da subsistência. Pouco comprava no mercado na cidade. Ele sempre fabricava farinha, tanto para vender para aquelas pessoas que iam trabalhar para ele, porque naquela época era a base de comércio, era a barganha, não era dinheiro, praticamente não existia dinheiro. O que você produzia, você trocava com o outro barganhava. Trocava em serviço com aquelas pessoas ali da região, né, que trabalhavam lá com ele. Ele tinha fábrica de rapadura. Na época, a economia que predominava na região era a fábrica de rapadura e algumas fábricas de cachaça artesanal, mas o básico mesmo era a fábrica de rapadura, e ele tinha a fábrica de rapadura. Aí ele também fabricava farinha
para poder, tudo isso para poder, para ter o comércio, além das despesas para criar a família e ter para o comércio dele, né? Que era a barganha com as pessoas que iam trabalhar. Bom, aí ele estava preparando a farinha, a senhora que ia torrar a farinha para ele não pôde ir no dia, aí ele, para não perder aquela massa da mandioca, ele foi torrar a farinha. E esse dia estava garoando, e a perna que ele estava encostado no forno com alta caloria, vinha aquela garoa, esse forno era construído debaixo da casa de engenho, que onde é que fabricava rapadura, aí vinha aquela garoa e ele estava tomando aquela garoa. Ali deu, que os médicos chamavam de abscesso frio, que foi a constipação. Sim. Essa constipação, na perna que estava encostada no forno, deu um aquecimento tão forte que secou o líquido da junta da perna dele. Sim. E aí ele deu uma febre tão forte nele que ele entrou em coma. Naquela época a medicina muito fraca aqui em Capelinha, o único médico que tinha em Capelinha, que se foi nos anos 70, em 1970, só tinha Dr. Hilton. Aí trouxeram ele em coma para cá, carregou ele uma distância grande numa cama, até que chegar onde é que tinha o jipe do Zé Rocha. O Zé Rocha é o pai do Dalmin, dentista, né? Sim, sim. Aí levaram ele até no jipe e trouxeram ele para cá, aí para fazer esse tratamento com o Dr. Hilton. Aí fez o tratamento, cortou a febre, ele voltou normal, mas a perna começou secando o líquido que tem, o líquido lá na junta, né? Aí onde que ele veio a ter esse problema, sentindo muita dor e tal, ficou de cama, a dor era tão forte que ele encolhia as pernas e acabou ficando entrevado. Aí quando chegou uma certa época que essa dor começou a cessar, eles levaram ele para Belo Horizonte para fazer um tratamento lá na Santa Casa, conseguiram a vaga na Santa Casa através do Fundo Rural, e lá ele fez o tratamento, teve que operar a perna dele, tirar a junta, ligar a perna com platina, tirou 2 centímetros, portanto ele tinha que usar a bota com 2 centímetros de salto, e ligou a perna dele com platina. Mas era tão interessante, Jailson, que ele ficou engessado debaixo dos braços até na ponta dos pés. Que isso? E tiraram o gesso 3 vezes, a perna dele não estava bem alinhada, tornava a operar ele para alinhar a perna. Que isso? Com isso, ele aguentou tudo isso, porque ele era muito jovem, ele tinha 38 anos, muito forte, trabalhador, aquela pessoa que tinha muita resistência, então ele aguentou todo esse tratamento. Aí ele foi melhorando aos poucos, a perna dele ficou mais curta, ele não tinha mais mobilidade na junta, aí ele ficou com a perna mais curta e também, mas aí ele melhorou e voltou para a roça de novo, foi trabalhar de novo. Foi trabalhar de novo. Foi na época em que aí eu já estava completando meus 18 anos, né, que eu saí para poder ir cuidar de alguma coisa para mim. Ô Eliseu, e como é que foi sua infância? Você teve infância ou foi mais na base do trabalho mesmo? Você é o mais velho da família, Sou o dos mais irmãos? velho da família. O Jailson, na verdade, nós não tivemos infância. Nem eu, nem o Valdir, nem o Paulo, nós éramos os 3 mais velhos. Era só trabalho. Por quê? Igual eu estou te falando, meu pai, ele tinha essa fábrica de rapadura e nós tínhamos que dar continuidade, que é onde é que trazia o sustento para a família, né? E meu pai ficou, eu até esqueci de frisar, ele ficou 2 anos em tratamento. Então nós tínhamos que cuidar. Vocês que seguraram aí. isso? Nós seguramos. Olha a idade que a gente tinha, 11 anos de idade. E os outros mais novos. Teve que ter essa responsabilidade, com 11 anos teve que assumir isso. Quando meu pai adoeceu, o irmão da minha mãe, que mora lá na Ponte Nova, o Zito, ele foi morar junto com a minha mãe para dar uma ajuda para ela, né? Que nós, muito pequeno, ele foi dar essa ajuda lá. Mas, querendo ou não, a responsabilidade foi passando para nós. E para mim, que era o mais velho, né? Que passou a liderar toda essa responsabilidade. Aí nós tinha a fábrica de rapadura, não podia parar, que é onde que trazia sustento. E o mais interessante diante de tudo isso aí é porque nós tínhamos que fazer o comércio da rapadura. Nós tínhamos que trazer para Capelinha ou levar lá para o contrato, isso tudo no período da infância. Aí nós levávamos para o contrato nos burros, meu tio fazia as cargas nos burros, eram 2, às vezes 3 burros para trazer a carga. Cada burro trazia uma carga de 40 rapaduras, né, que era a carga na época. E aí a gente vendia mais lá no contrato. O que nós já era comerciante desde aquela época, com 11 anos de idade. Porque nós vendia a rapadura e comprava o arroz com casca, porque nossa região não produzia.
E naquela época não tinha supermercado, não é igual hoje, tinha as vendas, né? Aham. Aí, na nossa região que não produzia arroz, aí nós vendíamos, com 12 anos, nós vendíamos rapadura e comprava o arroz com casca. Quem comprava rapadura na nossa mão tinha que tirar a carga. Eu e o Valdir escorava a bolsa de rapadura de um lado e quem comprava tirava e assim fazia. Vocês não com arroz. aguentavam nem fazer isso? Nada, de modo algum. Ele tinha 10 anos, 10 anos e meio e eu com 12. Uhum. Aí, bom, aí nós formava aquela carga. E longe, que da Ponte Nova, lá na fazenda que a gente foi criada, abaixo da Ponte Nova, 3 quilômetros, no contrato, é tão longe que eu nem acredito que nós fazia isso. E era tudo chapada, ali na Cruz Grande. A Cesita ainda não tinha desmatado, era repassada naquele chapadão. Aí a gente chegava lá. Eu lembro que um dos comerciantes que me comprava lá era Sebastião Malheiro, pai do Délio Malheiro. Pai do Délio Malheiro, conheci. Fiz muito negócio com ele. Ele comprava, já conhecia a nossa vida, né? Ele comprava rapadura, nos vendia o arroz, carregava os burros para nós. Ali nós saíamos 6 horas da manhã, o meu tio Zito arrumava as cargas, nós saíamos 6 horas da manhã, minha mãe preparava um lanche reforçado de ovo com farinha de mandioca, né? Torresmo, aí nós enchia bem a barriga e vazava. Aí lá, depois que nós fazia a venda da rapadura e comprava o arroz, arrumava tudo, nós tomávamos um café com pão, comia aqueles pãozinhos de doce lá, né? Sim. Tinha a padaria lá, a padaria do Dodô. Ele também, às vezes, comprava rapadura na nossa mão. Aí nós montávamos nos burros, os burros já vinha vazios, já não vinha com aquele peso tão grande quanto tinha levado, né? Aí chegava em casa já quase à noite. Isso era 2, 3 vezes ao mês. Que coisa, rapaz. Não, até eu hoje admiro do que nós fazíamos. Quando você pega um carro, você já deve ter feito essa rota de chegar lá nessa fazenda onde você nasceu e ir até lá de carro. Você deve parar e pensar assim, mas como que eu naquela idade eu conseguia fazer isso? Eu fico observando porque o Rafael, o Caio, né, com 12 anos, até para ir na padaria eu tinha que estar sabendo, acompanhando eles para ir na padaria, eu com 12 anos fazendo isso, né? E tinha que fazer, porque tinha mais 2 irmãos que tinha a do Carmo, não, tinha 3, a do Carmo, não, 2, porque a Lúcia acho que não tinha nem nascido ainda. Aí tinha a do Carmo e o Edson, que estava tudo pequenininho, nós tínhamos que levar o sustento para dentro de casa. Você está contando do Sebastião Malheiros aí, o Délio me contando uma história que um dia ele veio, o pai dele vinha muito aqui na rua, tinha um Jeep, né? Tinha um Jeep. Tinha um Jeep. Aí, teve certa feita, eles vieram aqui, o Délio veio, eu acho que devia estar com mais gente no carro. Aí chegou e tava, o pai dele parou o carro ali na porta, de onde era o supermercado Cascata, e deixou ele no Jeep ali. E saiu para resolver, negociar as coisas lá, e deu uma dor de barriga no Délio. E o Délio ficou desesperado, sem saber o que fazia, sem saber para onde ia, e a coisa apertou tanto que ele não tinha o que fazer. Aí puxou as cortinas do Jeep, né? Que os Jeeps era cortina, não era vidro, né? Lateral, cortina. Puxou, né? Tudo, foi lá para trás, pegou um saquinho de papel e fez as necessidades dentro desse saquinho de papel, que foi que ele não aguentava mais. Aí ficou olhando o que ele ia fazer com aquilo. Aí ele pegou, esperou diminuir o movimento, jogou assim na rua e tá quieto lá no Jeep. Diz que alguém veio, moço, e pisou naquilo, e no pisar aquilo xirigou, pisou com o pé e xiringou no pé do outro, no outro pé, e sujou. Mas disse que o cara xingava, quem fez uma coisa desse? E ele disse que ele tava suando dentro do Jeep com medo de descobrir que era ele, até o Bastião Malheiro chegar pra poder pegar o Jeep pra eles irem embora. Agora nós estamos falando assim, de produção de rapadura, da venda, mas não é só isso. Vocês então tinham que também ter a colheita da cana, né? Colher a cana não é brincadeira, vir para poder fazer essa produção. Era todo um processo, né? Só que aí, com o comércio da rapadura, do arroz que a gente já pagava as pessoas para fazer isso. Para fazer isso. Nós não tinha, a idade da gente ainda era muito pouca para enfrentar isso aí, né? Que seria do plantio da cana, da capina da cana. Então a gente tinha as pessoas que trabalhavam com a gente ali quase que o tempo todo, né? Mas aí era barganha, tocinho, meu pai engordava muito pouco, muito não, assim, engordava um pouco para despesa e para vender para essas pessoas que trabalhavam. Então era rapadura, era farinha, era o tocinho, era o arroz que a gente comprava lá no contrato com essa barganha
que era o nosso comércio lá na roça para tocar a vida. E nesse período aí, nessa fase difícil, chegou a faltar alguma coisa para vocês? Nada, Não. nada. Nada, Meu né? pai era uma máquina humana para trabalhar, né? E ele tinha toda a infraestrutura, ali tinha vaca, que a gente tirava o leite para despesa, fazia um requeijão para despesa, muita galinha, porco, ele, além dele engordar, ele tinha aquelas porcas, comeieiro tinha naquela época, nessa cultura de ter as porcas comeieiro daquelas pessoas lá, e vinha muito leitão, a gente até trazia, que não, a gente não dava conta de engordar tanto, trazia para a feira para vender. Uhum. Então, meu pai era muito trabalhador e muito dedicado à família, né? Uhum. Então foi um período difícil, mas assim, deixou muita saudade para você? Maravilhoso, muita saudade e me preparou para a vida que eu tenho hoje. Foi aquilo lá que me preparou para o que eu sou hoje. Uhum. Eu via no meu pai ali um homem trabalhador que não tinha. Meu pai, eu nunca vi meu pai tomar uma dose de jurubeba, nunca vi. Ele não veio do meu avô, que era o pai dele, o vovô Pedro. Então eles tinham essa cultura de ter o capricho de lidar com a família, né, cuidar da família. Não, a pessoa de paz, não tinha briga, não tinha nada disso. Então foi uma luta que te deixou o exemplo e que você não se arrepende de nada do que aconteceu? Nada. É o contrário. Essa luta, ela me trouxe uma riqueza muito grande de conhecimento e de experiência de vida, né? Que eu adapto, eu adapto ela na minha família até hoje. Essa cultura, esses valores que eu trouxe da minha família, vindo do meu pai, dos meus avós, eu trabalho ela na minha família até hoje e o resultado é positivo. E seu pai, quando seu pai faleceu, você estava com quantos anos, Eliseu? Eu estava com 28 anos. Quando meu pai faleceu, aí ele ficou na roça trabalhando e tal. Aí ele desenvolveu um problema cardíaco de coração, né? Aí que ele veio a falecer disso aí. Ele faleceu já com 52 anos, eu já estava com 28 anos, inclusive já estava até noivo para casar, né? E eu trabalhava na Peram, que na época fazia energética. Ele já não podia ficar mais na roça, veio morar na cidade, porque eu já não aguentava trabalhar na roça por causa da doença, né? Aí, então eu dei uma assistência também a ele, à família, desde da infância. Até nessa época, assim, tudo que eu ganhava, eu levava para dentro de casa, né? Para ajudar, né? Porque eu tinha meus irmãos, as minhas irmãs sempre eu cuidei muito bem delas, né? Para estudar. Cuidei da vida delas até quando casou. Como é que foi essa... Você ficou trabalhando nesse período. E quando que entra a Cesita entra na sua vida? Bom, quando meu pai voltou para a roça, que eu completei 18 anos, isso foi em 77, no mês de julho de 77, eu fui para Santa Cruz das Palmeiras cortar cana. Trabalhou em Santa Cruz da Palmeira, corte cana? Cortando cana. Fui para cortar cana, tá? Com 18 anos. Eu completei os 18 anos e logo em seguida eu fui. Tinha aquela região minha ali, o pessoal ia para cortar cana e eu juntei com os companheiros, uns amigos lá e fomos para cortar cana, lá em Santa Cruz das Palmeiras. Quando eu cheguei em Santa Cruz das Palmeiras, andando na cidade lá, e eu vi a autoescola. Falei, eu vou entrar nessa autoescola para me tirar minha carteira de motorista. Não sabia dirigir nada. Acho que nem um carrinho de pau não sabia dirigir. Aí entrei na autoescola. Comecei estudando na autoescola, comecei estudando ali na autoescola. Tal, e foi indo, aí tirei a carteira. A gente dirigia só um Fusquinha. A autoescola só tinha Fusca. Aí tirei a carteira. Aí fiquei lá por volta de 3 meses. O que eu ganhava eu não gastava à toa com nada. E eu já era bom de serviço porque tinha a experiência aqui da roça, né? Cortava cana com 18 anos, mas cortava igual qualquer um adulto, né? Ainda com o gasto que eu fiz para tirar a carteira lá, ainda trouxe dinheiro, ainda comprei uma vaca ainda quando eu cheguei. Não comprou moto, não? O pessoal comprava muito, era moto quando voltava de lá, né? Não, naquela época não tinha isso. Não, né? Não existia isso aí na época, não. Você comprou uma vaca? Comprei uma vaca. E aí? Sobrou. E aí foi progredindo as coisas, né? Bom, aí você chegou, comprou essa vaquinha aí, e a Peram, a Cesita? Bom, aí cheguei, fui pra roça ajudar meu pai uns poucos meses ali. Aí voltei pra cidade, fui pra casa da Fota, minha tia, né? Ela na época casada com o Toninho Neves. O Toninho me ajudou com o segundo pai, me ajudou a acabar de lapidar em dirigir, porque eu tirei a carteira, dirigi no Fusquinha. Aí fui pra lá pro posto Capeliense, ali eu ajudava os afazeres e tudo, ali eu estava presente ajudando. Aí ele sempre estava mandando eu dirigir um jipe.
aquelas picape F-75 da Aham, Ford, né? Ele aham. comprou uma picape daquela e me entregou ela para mim fazer o serviço para ele e aprender a dirigir. Quando eu estava bem lapidado já para dirigir, ele arrumou um serviço para mim lá na Fazenda São Mateus. A Fazenda São Mateus estava no período da implantação do café, estava fazendo o desmate, né? Isso mais ou menos em 78, meados de 78 para final de 78. O Miguel Português era o gerente, o Tuninho era muito amigo dele, conseguiu a vaga para mim, para trabalhar lá num Chevrolet, a gasolina nos anos 60. Aí fui trabalhar com esse Chevrolet, puxar areia, puxar terra para os viveiros, para fazer viveiro de muda de eucalipto. Quando eu fiquei lá, estava lá, já tinha uns 7 meses que eu estava lá, surgiu, fiquei sabendo que a Cesita ia abrir um edital para contratar motorista. Falei, vou lá. Fui lá, fiz a inscrição, isso eu ainda estava com 19 anos, era rapazinho novo. Fui lá, fiz a inscrição, fiz o teste e passei. Aí eu deixei a fazenda lá e vim trabalhar na Peran. Na Peran eu fiquei 10 anos e meio de funcionário lá, depois eu fui ser um prestador de serviço lá e fiquei mais 4 anos. Aí quando eu entrei eu falo Cesita porque na época era Cesita, né? A Cesita Energética. Quando eu entrei, eu estava ali com acho que 19 anos e pouco, eu falei, eu tinha interrompido meus estudos por causa da ida para a roça para ficar, que meu pai tinha adoecido, na 4ª série primária, que é no 4º ano do quarto ano fundamental, né, hoje, né? Aí eu cheguei e falei, eu vou estudar. Aí no mesmo ano que eu entrei na Peran, eu comecei estudando. Entrei na 5ª série, foi 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série. Quando eu fiz a 8ª série, trabalhando de motorista, mas não era viajando fora, não tinha transporte fora, não. Eu trabalhava na oficina, eu levava os mecânicos para a área, que naquela época gradeava, com aquele tratorzão CBT, então estava na manutenção ali, estudando. Aí quando eu fiz a 8ª série, na época só tinha o curso de magistério, falei, vou fazer magistério. Aí quando eu entrei no primeiro ano de magistério, eles me transferiram para o escritório, para trabalhar de auxiliar de escritório. Me tirou de motorista e me botou para trabalhar de auxiliar de escritório. Aí fiz o magistério. Concluí o magistério. Quando eu concluí o magistério, eu sempre tive aquilo na minha mente, eu tenho que dar um passo à frente, Falei, eu vou sair da Peran, eu vou lutar sozinho. Aí, só que nesse meio tempo, eles não queriam me liberar de modo algum, porque eu tinha coragem de trabalhar demais e tinha a Peran no sangue da minha veia, que para mim era o maior amor que eu tinha, era aquilo lá, eu zelava daquilo como se fosse meu, aquele trabalho ali. Aí, bom, aí entrei em contabilidade, fazer curso de contabilidade. Fui no primeiro, quando foi no 2º ano de contabilidade, eu precisei de sair porque eu conseguia, eles me liberaram na Peran. E eu fui trabalhar por conta própria. Mas interrompi meu estudo do curso de contabilidade. Aí fui trabalhar, eu comprei um caminhão, já tinha umas economias, juntado na economia, comprei um caminhãozinho 11-13, fui levar a turma e puxar lenha na área da Cesita. Já estava já assim, para casar, né, já tinha ficado noivo, nessa época eu já estava com 28 anos de idade. Ô Eliseu, você citou uma pessoa aí que muitos que passaram aqui já citaram a importância na vida profissional deles, muitos. Olha, eu não tenho medo de me enganar se eu citar essa sua entrevista, parece que é a 38ª no Memória Positiva, eu acho que eu me arriscaria a dizer que de 8 a 10 pessoas citaram que essa pessoa foi importante na formação dele, na vida dele. Toninho Neves. Nossa, aquilo que eu falei, vou repetir, ele foi meu segundo pai. Nossa, eu tenho um carinho com ele que é como se fosse um filho dele. Me ajudou muito. O início da minha vida, assim, eu tinha aquela visão de sempre estar em busca de coisa melhor, mas ele que me ajudou a arrancar. Toninho Neves, tô te esperando, é a primeira pessoa que eu convido ao vivo aqui para participar do Memória Positiva, viu? E vou te visitar aí também e te convidar para reforçar esse convite, para estar aqui conosco contando a sua história, já que você foi tão importante na vida de tantas pessoas, eu acho que é importante a gente registrar isso. Concorda comigo, Eliseu? Plenamente. Então você assina embaixo, né? Assina embaixo. Ô Eliseu, aí foi indo. Quando que entra na sua vida
que você resolve empreender? Porque aí você estava trabalhando, de certa forma, como se fosse um empreiteiro ali, na prestação de serviço, né? E quando que você resolve abrir o seu comércio? Bom, aí eu saí da Peram, comprei o caminhão e fui prestar serviço lá. Como eu tinha falado antes, naquela época a gente transportava o pessoal, era nos caminhões de carroceria, com toldo, né? Aí levava aquela turma, chegava lá, tirava o toldo e ia transportar lenha para as carvoarias. Aí quando fiquei ali 4 anos, falei, gente, eu tenho que dar um passo à frente, eu não posso parar só nisso aqui. Aí vendi o caminhão e comprei um caminhão grande e fui para o transporte. Fui transportar, na época estava no auge do café, serviço demais, né? E a gente ganhava muito bem naquela época com o transporte de café. Fui trabalhar no transporte de café. Aí, quando já tinha... E mais, nesse meio do tempo que eu estava no transporte de café, eu não gostava muito, não, porque eu ficava muito fora de casa e eu estava com os meninos pequenos, o Rafael já tinha nascido, né? A Consuelo... E eu muito fora de casa, e eu achava que o negócio não estava legal. Eu também tinha que estar cuidando das coisas da minha mãe. Aí não achava que legal. E sempre pedindo a Deus que me desse uma oportunidade para me sair. E eu tinha vontade de voltar, vir para o comércio. Um belo dia, assim, eu até falo que ele foi guiado por Deus na minha casa, o Beto Real, que é outra pessoa que, para mim, eu não considero ele como um amigo, eu considero ele como um irmão. Aí ele foi em casa e me fez a proposta. Ele tinha construído ali onde que eu trabalhei durante 14 anos, até de sociedade com ele, onde que hoje é o Caldeira, ele tinha construído lá, e me fez a proposta, que eu acho que poucos pais fazem por filho. Me fez a proposta, mas eu com a casa cheia de menino, que tinha o Caio e a Consuelo, o Rafael e a Consuelo, o Caio ainda não tinha nascido. Não, o Caio já tinha nascido, ainda era todos 3 pequenos, era o Rafael, Consuelo e Caio, os 3 pequenos. Falei, mas como que eu vou mudar de profissão, deixar o caminhão, que é uma coisa que eu tenho domínio, uma coisa certa, né? Certa, para entrar num comércio que onde tem só comércio grande, meu capital vai ser pequeno, como é que eu vou fazer isso? Eu não posso fazer, porque como é que se der errado e eu não conseguir voltar onde é que eu estava? Aí ele me fez umas propostas que não eram irrecusáveis. Foi ele, a Edna, lá para casa, sentou no sofá da minha sala e fez a proposta. E eu falei, eu vou aceitar. Aí ele mesmo me comprou o caminhão e nós abrimos o supermercado Real. Mas era uma área pequena, tinha lá 220 metros quadrados. Mas naquela época a concorrência era uma concorrência mais leve, né? E a gente conseguiu desenvolver. Mas só que nesse meio de tempo, até a gente conseguir capitalizar bem, eu passei tanto aperto que tinha dia que eu falava, meu pai do céu, será que não vou dar conta de vencer? Mas eu tinha muito gás para trabalhar praticamente dia e noite. Quando eu fechava o supermercado, eu ia para o depósito. Naquela época a gente ainda pesava arroz, aquele arroz quebradinho, açúcar. Eu ia quase era no tempo da granel, né? Era, quase amanhecia o dia pesando aquilo lá. E foi trabalho, a Celinha do meu lado me ajudando, né? Porque tudo isso aconteceu depois do casamento, porque ela nunca me saiu do meu lado me ajudando e nunca opôs as minhas decisões. Tudo ela estava junto ajudando. Aí nós, na luta, e nós conseguimos vencer aquela dificuldade financeira, porque quando nós abrimos o comércio lá, o meu capital, eu falei, ô Beto, nós vamos ter que pôr o capital igual para ficar fácil para administrar. Ele tinha condição boa, mas a minha era restrita, né? Então eu botei aquele capital pequeno que deu para nós montar, encher as prateleiras, compramos toda a mobília de lá usada, que da época do supermercado Cascata, compramos toda a mobília usada e montamos ali, deu para encher as prateleiras, mas não tinha capital de giro. E como tinha a venda a prazo, né, era uma cultura daquela época muito grande, muito forte da venda a prazo, eu tinha que ter outro capital. E eu não tinha, foi onde é que o aperto vinha. Mas eu não podia buscar ajuda para o Beto, porque senão depois ficava mais difícil da gente administrar. E sofri pra caramba algum tempo. Mas depois a coisa começou arrancando, o trabalho era muito, a gente vigiava muitas coisas para o gasto da gente, o financeiro, e eu conseguia vencer. Aí começamos, foi a crescer, né? Aí de repente nós precisamos de aumentar uma área que era de 220 metros
quando nós começamos, nós conseguimos aumentar lá a construção, chegou ela a 360 metros, e foi só crescendo, né? Que bacana. Ô, gente, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Memória positiva. Eu quero falar para você da Petrojoia, uma empresa que chegou para facilitar sua vida. Se você tem sua fazenda ou uma empresa que tenha frota de veículos e quer ter maior controle de consumo e economia no abastecimento, Petrojoia. Você vai ser o dono do seu próprio tanque, verdade. Você vai ter uma estação de abastecimento de diesel na sua fazenda ou na sua empresa. É mais economia para você. Tá na tela aí, ligue 0800 543 0800 e conheça a Petrojoia. Moderna Construções Modulares. Você está pensando em começar sua construção? Já imaginou sua casa estar em ponto de acabamento em apenas 7 dias? E muros em até 3 dias? É isso que a Moderna propõe fazer para você, facilitar sua vida com agilidade, economia de materiais, porque evita desperdício e também de mão de obra. Tá muito difícil, não tá? Construções de casas, escritórios de empresas, galpões, muros e muito mais. Gente, Moderna Construções Modulares. O contato 33 99915 4389. Bom, estamos de volta então com o quadro Memória Positiva. Nosso entrevistado de hoje é o José Eliseu do Real Líder. O Eliseu, aí você foi ampliando e entrou de vez no ramo de supermercado, teve esse crescimento. É um ramo difícil de trabalhar, né, Eliseu? Bom, Jailson, hoje está mais difícil ainda, né? Porque a concorrência está muito forte, as redes vêm só chegando para o interior. Então, fica cada vez mais apertado para a gente trabalhar. Uhum. Na época que a gente começou a crescer, a facilidade era maior para a gente, para o crescimento, para a gente desenvolver. Eu e o Beto conseguimos ter 3 empresas, né, juntos, que nós tínhamos uma distribuidora de gás. Eu consegui montar uma distribuidora de gás vinculada ao supermercado, que hoje é Miro Gás, que foi nós que vendemos para ele. Ah, foi? Foi. Aquela empresa foi eu que fundei, e depois da separação da nossa sociedade, aí vendemos para o Miro, porque ela tinha um capital social que eu não conseguia comprar do Beto na época, né? Porque tinha caminhão, tinha muito. Então o capital social dela era muito alto e eu não dava conta de comprar. Porque eu já estava pagando ele a metade do supermercado. Aí tivemos também a fazenda, nós fomos arrendatários da fazenda da Ana Angélica, né, a viúva do Diógenes. Ali no Resplendor? No Resplendor. Lá nós ficamos 6 anos produzindo café, lá tinha 110 mil covos de café, tinha toda uma infraestrutura, e nós produzimos café lá durante 6 anos. No decorrer do tempo, ele comprou a propriedade lá da Ana Angélica, aí aquela porcentagem que era para a Ana Angélica passou a ser dele. Aí quando findou o contrato, eu resolvi a não dar continuidade, porque meus meninos estavam crescendo e eles optaram por estudar. Eu falei, ó, esse trem já vai, na sociedade, esse trem já não vai dar certo, né? Porque eu vou ter um gasto extra, quer dizer, vai ter que ter outra retirada para ele, não vai dar certo. Aí foi onde que eu comecei a pensar na nossa separação da sociedade. Aí nós findamos lá o contrato que a gente tinha lá na fazenda, e eu não quis renovar, e aí fiquei só no supermercado com ele. Aí eu propus ele a separação, expliquei para ele essa situação dos meninos, ele como uma pessoa muito compreensível, muito bom de lida, ele aceitou e nós fizemos a separação da sociedade. Aí ele me vendeu a parte dele, né? Naquela época a gente tinha feito uma colheita de café muito boa, o supermercado bancou aquele período da safra todo, e aí com aquela sobra eu consegui pagar ele a metade do supermercado. Aí depois você ficou um tempo ali no mesmo local, depois você construiu a sede própria. Eu sempre tive isso comigo, eu não posso parar, eu tenho que dar um passo à frente, né? Eu falei, gente, mas eu estou aqui nesse imóvel, se algum dia o Beto precisar de vender e eu não ter condição de comprar, porque é um imóvel caro, ele, é claro, ele vai fazer a proposta para mim,
Mas se eu não tiver condição, eu vou ter que procurar um outro lugar para ir trabalhar. E comércio não é igual residência. Que você reside aqui no bairro, não deu certo você morar aqui, você vai para outro bairro, você fez amizade ali, tá tudo bem. O comércio não. Sua clientela não te acompanha, né? Não, não acompanha. Então eu tinha toda uma clientela ali, né, de muitos anos, muita amizade ali. Eu falei, eu vou ter que construir aqui perto. Porque comprar um imóvel dele, ele até me vendia, me propunha vender o imóvel, mas além da área do supermercado, tem a casa em cima. Não estava na minha altura, né? Então eu não podia fazer um negócio que depois não ia dar conta. Não posso fazer não podia fazer esse tipo de negócio, né? Aí comprei aqueles imóveis de baixo e acabei construindo. Busquei um dinheiro no Banco do Nordeste e fiz a construção e mudei para lá. Só que na mudança para lá, eu já sabia que ia chegar um concorrente, porque a área que eu trabalhava com ele de sociedade é uma área muito grande, ela não servia para um outro segmento de comércio, a não ser supermercado. Aí eu já imaginava que lá ia instalar um outro supermercado. Mas, assim, eu não sei se às vezes até falta de juízo, mas eu tive toda a vida eu tive coragem demais para as coisas, resolvi construir, fiz a construção, busquei os recursos lá no Banco Nordeste, finalizei a construção e mudei para lá. E, como eu já imaginava, logo em seguida veio o concorrente, mas a gente com muita amizade, o atendimento personalizado para o cliente, acabamos conseguindo a manter-se no comércio, né? Ô, Eliseu, você consegue puxar da memória, assim, de quando você abriu o seu supermercado, os primeiros clientes, as pessoas que acreditaram em você, você consegue? Isso vem na sua mente? Eu tenho dois que nós estávamos com a lona preta vedando os vidros da porta, da frente, e a gente fazendo a montagem. E eu tive que tirar a lona, deixar um entrar lá, e ele é meu cliente até hoje. É? 25 anos. Quem é? O Geraldo Alves. Uhum. Geraldo Alves. Porque isso é bacana, né, Eliseu? Então, a pessoa que te dá a preferência ali e que mantém aqui, ele vai te acompanhando. Isso é uma coisa interessante, né? Então eu tenho muitos clientes daquela época que estão comigo até hoje, outros chegaram, aí, que normalmente assim, né, vai mudando. Mas eu ainda tenho cliente daquela época. Sabe uma coisa que a gente observa em você e no jeito de você tocar o comércio? Que os concorrentes às vezes tem aquela rixa, uma picuinha entre um e outro. Isso eu falo em todos os ramos. Fica uma mágoazinha de um ali, tem gente que por mais fala assim, não, concorrência anima a gente a ir, mas o cara fica meio com o pé atrás. Mas a gente nota que ninguém que está no ramo de supermercado, pelo menos eu nunca notei isso, tem qualquer problema com você, convive bem com você. Todos eu convivo bem. Todos eles aqui. O Gervásio. Nossa, o Gervásio a gente tem maior de toda a vida, né? O Fabinho tá ali. Nossa, aquilo é um amor de pessoa, tá ali perto de mim. Quando eu preciso de uma coisa, eu procuro ele. Quando ele precisa, ele me procura. A gente tem um transporte próprio de Belo Horizonte para cá. Se o caminhão dele não vai, ele fala comigo. Às vezes eu trago alguma coisa para ele. Se o meu não vai, e eu preciso, Fabinho, olha, eu tô precisando disso, seu caminhão tá lá, pode. Então a gente isso é bom, né? É maravilhoso. Isso é bom. Eu falo que você tem um concorrente, de repente você sair na frente do seu comércio ali e olhar assim pro comércio do outro, já olhar com olhos de raiva, de mágoa, é uma coisa que não faz bem para ninguém, né? Acredito eu que se eu tivesse essa índole, talvez eu não estaria ali. Eu estou ali exatamente por isso aí, porque os clientes me enxergam dessa forma, né? Porque a gente não. Se você tem essa rixa com as pessoas, você não consegue esconder isso do cliente. Não, o cliente vai saber que você é um cara que não tem amizade, não tem facilidade de convivência com as pessoas, né? Ô, Eliseu, qual que é o principal desafio de quem administra um supermercado? Que a gente sabe que são muitos itens, é muita coisa, cada dia mais você tem que ter uma variedade maior, as coisas mudam muito, evoluem. Qual que é a principal dificuldade que fica, o desafio? Ô, Jailson, eu falaria com você que são duas coisas básicas. Uma é o financeiro e outra é a inovação, tentar acompanhar as mudanças das coisas, né? Você não pode estagnar porque todo dia tem uma inovação de alguma coisa. Então você tem que estar sempre acompanhando. E eu até falo assim que a gente, quando chega na idade que eu já estou,
a gente às vezes não tem aquele pique de acompanhar isso mais. Eu falo que o comércio, hoje, quase que para o jovem, ele se deslancha melhor nesse sentido, porque a gente tem que estar sempre acompanhando e mudando, inovando. E o outro é o cuidado com o financeiro. O cuidado com o financeiro é ponto básico. Ponto básico. Eliseu, eu converso com muitos donos de supermercados e eles falam: é muito alto, você já tem que trabalhar com uma margem de perda por furtos que acontecem no supermercado. Acontece muito no seu também? Acontece, isso aí acontece desde o pequeno até as redes de supermercado, acontece furtos. Mas assim, eu não vou falar que é com muita frequência, não. Sempre aconteceu, mas não é algo assim assustador que desanima a gente, não. Acontecer, acontece, né? Mas como ser humano, já não como administrador mais, de certa forma gera um desânimo, né? Vamos supor, você chegar ali e ter que abordar alguém que está furtando dentro do seu supermercado. Porque às vezes a pessoa tem aquela coisa assim, tem gente que fala assim, uma pessoa que rouba na ação, ele não fica preso. Mas quem rouba ali uma lata de sardinha, quem rouba uma coisa pequena ali e tal. É furto, é roubo, tudo é da mesma forma, não deixa de ser. Mas muitas vezes o coração humano seu, de uma pessoa que já passou dificuldade, deve de certa forma vir aquele pensamento assim, ó, será que é por necessidade? Porque tem o furto por safadeza e tem o por necessidade. Será que é porque está faltando? Vem isso na sua cabeça? Não, eu acredito que qualquer pessoa que furta está na safadeza. Que necessidade, o cidadão vai lá e pede, né? Uhum. Se ele pede, é diferente do que ele vai furtar por necessidade. Se furta por necessidade, é safadeza. Para mim não é por necessidade, é por safadeza. Mas a gente do comércio já tem isso em mente. A gente já tem que ter isso em mente, que isso acontece no pequeno. Você já abordou muito? Já encontrou vários. Uhum. Às vezes daquela hora ali dá até uma raiva, mas depois passa, né? Que a gente sabe que aquilo ali sempre existiu e sempre vai existir, né? A gente sabe que com o aumento da crise, aumenta também os espertalhões. Você já foi vítima de algum assalto, uma coisa mais séria? Várias Arrombamento? Vezes. Tudo que você imaginar eu já fui. Já? Até de mão armada eu já fui. A mão armada? Já fui de todas as maneiras que você imaginar eu já fui. A gente, diante dessa situação que a gente vê por país fora, a gente não deixa assim... liquidez muito exposta, né? Uhum. Porque se o sujeito entra ou por arrombamento ou até uma armada, se for dinheiro não vai levar grandes coisas, prejudicar a gente. Se for um bem material ali, a gente recupera depois, né? Uhum. O que a gente não pode achar que aquilo não pode acontecer e peitar o cara, né? Assim, para trazer problema mais grave, né? Tem que se cuidar a todo momento, né? Tem que estar muito atento, né? Tem que estar atento. Ô Eliseu, na sua vida, qual que foi a fase mais difícil que você acredita que você tenha passado? Jailson, eu passei uma fase tão complicada, tão difícil uma certa época. Isso eu tenho que voltar lá atrás para contar ela. Não, pode ficar à vontade. Quando eu entrei, estava com esse caminhão na Peram prestando serviço, eu montei uma sociedade, mais o meu irmão, de uma batedouro de frango. Isso, essa semana eu vi falando, assim, um comentário na televisão lá, que o Plano Real estava completando 30 anos. Isso aconteceu exatamente na mudança do Plano Real. Ali eu passei cotó. Eu tinha um caminhão lá na Peram, eu ganhava até muito bem, tinha toda uma estrutura toda arrumadinha, tinha carro bom na garagem, tal. Aí resolvi, meu irmão tinha um abatedouro de frango, aqui num sítio que ele tem aqui perto do aeroporto, e ele me convidou para nós fazer uma parceria lá, dar uma melhorada e fazer uma parceria nesse abatedouro de frango. E eu acabei fazendo essa parceria com ele. Aí eu arrumei um motorista, botei no caminhão, que já não passou a ser mais do jeito que era comigo. O caminhão passou a dar problema. Peguei todas as minhas economias, vendi o carro e investi tudo nisso aí. Bom, naquela época estava naquela hiperinflação, a gente ganhava em cima de especulação financeira. Nós comprávamos o frango vivo lá em Pará de Minas, com 14 dias,
abatia, ele chegava no amanhecer, carregava lá e chegava no amanhecer do dia que a gente abatia e vendia, resfriava ele, tinha um sistema de resfriação, resfriava, vendia e aplicava o dinheiro. Então, quer dizer, nós ganhávamos em cima de especulação financeira, não era no ganho real. Mas logo em seguida veio a mudança do plano real. Quando veio a mudança do plano real, que a gente tinha que trabalhar em cima do real, o trem não deu certo. Não dava lucro, dava era prejuízo. E eu fui temando, e as coisas foram apertando para o meu lado, foi apertando. Aí chegou um ponto que eu cheguei e falei para o meu irmão, falei, olha, eu vou ter que te entregar a minha parte, você toma conta, porque senão a minha família vai passar necessidade. Eu vou ter que voltar para o caminhão, voltar para a área da Peram, e você toma conta, depois você me paga. E como ele tinha já a profissão dele aqui em Capelinha, ele ajudava um pouco lá e vinha cuidar das coisas dele. Então ele estava com a forma de ganhar dinheiro dele resguardada. Só que eu, com o caminhão lá na Peram, pagando motorista, começou a dar problema, que o caminhão já não produzia, o caminhão passou a quebrar muito. Então o que eu tirava lá estava quase que na manutenção dele. Então foi um período muito difícil. Aí quando eu acertei com ele, para ele tomar conta, e voltei para o caminhão, ô Jair, eu trabalhava tanto, para me ver se eu conseguia recuperar, porque eu peguei o caminhão todo bagunçado, eu tinha que reformar aquilo tudo ali. Eu, para ser sincero com você, eu não tinha condição nem de comprar carne para pôr na marmita que eu levava para... Você tá brincando? Sério. E Celinho do meu lado me ajudando, né? Sempre do meu lado. O Rafael meu estava com 1 aninho de idade, ela muito jovem, mas sempre me dando força. E eu trabalhava tanto, mas tanto, mas eu muito jovem e tinha saúde, né? Aí consegui vencer essa barreira. Foi uma barreira dura, mas que me trouxe uma experiência de vida em termos de ter o controle financeiro, que até hoje é a razão de que as coisas que eu mexo não vai para água abaixo. Mas aí, com muito trabalho, eu comecei recuperando de novo, começando a dar pouco, com pouco tempo, eu já tinha recuperado aquela situação. As coisas começaram clareando na frente de novo. Sim. Mas através do trabalho e do cuidado com o financeiro. Ô Eliseu, nesse período, a gente nota que você guardou muito isso, igual você fala, que isso te ensinou muito, e você tem muito cuidado com o financeiro hoje. E veio aquela fase dos filhos, de estudar os filhos, que é uma fase difícil também na vida dos pais, porque tudo é muito caro. Quem saiu primeiro para estudar foi o Consuelo? Saiu primeiro o Rafael. Primeiro, né? o Rafael? O Rafael, ele foi estudar, com 14 anos, ele foi estudar naquela escola Tiradentes, aquela escola militar lá de Diamantina. Sim. Com 14 anos. Aí ali já começou a minha luta, né? Tive que arrumar lugar para ele ficar e tal. Ele estava com 14 anos, né? E eu tinha que estar sempre presente. Ali começou a minha luta com eles. Ali ele ficou, ele não conseguiu passar, porque ele, muito criança, acho que sentiu muito a ausência da gente, né? E lá na escola militar eles não aceitam repetir ano lá, né? Não. Então quando ele não conseguiu passar, ele retornou aqui para Capelinha. Aí ele continuou estudando aqui. Quando ele estava com 17 anos, ele falou comigo que queria continuar os estudos, mas que precisava de uma escola mais, que oferecesse uma condição melhor para ele. Aí eu levei ele para Montes Claros, arrumei lá lugar para ele ficar e tal, e ele foi concluir o ensino médio em Montes Claros. Como ele tinha ido para Montes Claros, aí eu já levei a Consuelo também para morar junto com ele em Montes Claros. Ali eles fizeram o ensino médio. Aí, logo em seguida, a Consuelo passou, que ela concluiu, ela passou no vestibular, né? Lá em Belo Horizonte, na Newton Paiva. Aí eu levei ela para Newton Paiva. Aí, para o Rafael não ficar em Montes Claros, ele foi fazer cursinho em Belo Horizonte. Eu arrumei um apartamento e esse cara morou em Belo Horizonte. Ele fazendo cursinho e ela fazendo a faculdade. E quando que o Rafael resolve ir para a Argentina? Bom, aí ele fazendo cursinho, tentou os vestibular algumas vezes, não conseguiu passar. Aí surgiu a oportunidade dele ir para a Argentina, até com o Leonardo, né? Tinha um instituto lá de São Paulo, o SPED, ele fazia a seleção aqui no Brasil e levava essas pessoas, esses estudantes lá para Buenos Aires, né?
Aí ele se ingressou e conseguiu passar na prova e foi para lá. Lá ele sentiu muita dificuldade, porque estudar medicina num outro idioma, né? E lá eles não dão colher de chá. Não quer dizer que foi do Brasil, que não consegue bem dominar o idioma, que eles afrouxam, não. Não, lá o ensino lá é violento. Uhum. Aí ele ficou, teve muita dificuldade, mas também deu ele uma experiência de vida muito boa, né? E teve esse episódio aí da pandemia, que eles tiveram que vir, mas tudo aquilo ali, eu falo assim, que não foi tempo desperdiçado, não. Foi tempo de muita experiência, de muita maturidade para ele. Quando eu levei ele lá, na época eu levei, tive que ir com ele para arrumar os lugares para ficar, né? O Leonardo ajudando a gente lá, porque eu não sabia nem falar, claro, não sabia falar a língua deles lá. O Leonardo já estava lá, o Leonardo ajudou a gente a arrumar a moradia para ele, arrumou tudo, conseguiu arrumar tudo. Aí vim embora, deixei ele na faculdade lá. Mas eu vi que lá o ensino era muito bom. Aí cheguei, o Caio estava fazendo o ensino médio em Belo Horizonte, fazendo companhia com a Consuelo. Falei, ô Caio, olha, lá o ensino argentino é desse jeito, de tal. Expliquei para ele. Ô, moço, ele ficou tão para baixo que acho que ele ficava com medo de sair, muito novinho, não tinha, estava com 17 anos, né? E eu tinha comprado uma mobília de uma menina lá de Santos que tinha conseguido a transferência. Aí nessa mobília tinha 2 camas. Eu falei, uma é o Caio que vai deitar nela. Aí ele arrumou o apartamento, deixei o Rafa, essa cama aqui eu vou trazer o Caio o ano que vem. Pra Argentina. Pra Argentina. Aí cheguei, fui conversando com ele, né, fui fazendo a cabeça dele. Ele tá estudando em Belo Horizonte, fazendo o ensino médio lá em Belo Horizonte, para servir de companhia com a Consuelo. Aí, como foi no ano seguinte, nós preparamos uma prova, ele preparou para fazer a prova para seleção, né? Aí já levei no Montes Claros, tinha a prova lá em Montes Claros, levei, e ele passou na prova e levei ele para lá. Aí os dois ficaram juntos. Uhum. Aí veio a pandemia, deu um atraso muito grande para eles, que eles perderam quase 1 ano e meio, porque eles estavam na faculdade lá, que era subsidiada pelo governo. Ele mandou repatriar os alunos, né, por causa da pandemia. Aí eles perderam 1 ano e meio. Aí logo em seguida, que passou a pandemia, que abriu as fronteiras, eles voltaram. Mas quando eles voltaram, eles já voltaram com a intenção de fazer a prova de transferência aqui para o Brasil. E fizeram a prova e passaram. Aí passou, passou, o Rafael primeiro fez, né, passou em Angra dos Reis, no estado do Rio. E no semestre seguinte o Caio fez e passou lá para Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Aí já estão lá, já quase concluindo o curso. Estão muito bem, estão muito bem. Eles trouxeram uma base muito boa da Argentina, chegaram aqui, lidera as notas lá da faculdade, então eles estão nadando de braçada. Né? Eliseu, quando eu convidei você falou assim, ô Jailson, eu tô achando que não é hora ainda, porque eu ainda tenho uma tarefa a ser concluída, que é a formatura, é o diploma dos meus filhos. Mas eu sei que você passou para ele um diploma, que é o diploma que você recebeu do seu pai também, que é um diploma até muito mais importante do que esse que eles vão pegar na faculdade, que é o diploma da vida. Dos valores que você passou para ele, por ele se tornar uma pessoa de bem e vir seguindo essa linhagem que você herdou do seu pai e que você passou para eles, pessoas com retidão de caráter, e esse é um diploma muito importante na vida. Muito importante. E assim, eu tenho que agradecer eles, né, porque eles são uns rapazes muito bons, uns filhos que nunca me trouxe problema, são obedientes, né, que a família onde os filhos é obediente ao pai, nada dá errado. Eu posso dizer a você que na minha família lá, né, veio do Rafael, da Consuelo, do Caio, nada dá errado, porque são obedientes. Então eu tenho até que agradecer muito a eles por esse dom que eles têm. A gente tem muito diálogo, nós não temos desavença, não existe isso na minha casa, nem com Celinho, nem com ninguém. O Rafael já passa de 30 anos, ele nunca viu eu falar a palavra mal falada com a Celina dentro de casa. Então, isso são valores que eles hoje reconhecem muito bem isso aí. Então, a gente tem um diálogo muito bom, muito maravilhoso. Assim, se toda a família tivesse o diálogo que eu tenho, a convivência que eu tenho com os filhos, o mundo seria outro. Eu conversei com algumas pessoas, que eu gosto quando eu vou fazer uma entrevista com uma pessoa aqui no Memória Positiva, eu conversar com pessoas que convivem com o entrevistado, até pra gente saber. E o pessoal achou um defeito no você,
Conversei com o Wilson, conversei com o Paulinho do Orlando ali, da loja agropecuária lá. Conversei com o Beto Real. E eles falaram que você tem um defeito grave, que você não para de trabalhar, ué. Ou não, aquele homem inventou o trabalho, não tem lógica o negócio daquele. Às vezes não é bem isso aí, você sabe, porque a gente quando traça uma meta na vida da gente, se a gente der bobeira, a gente não consegue cumprir ela, né? E aí, na minha mente está que a meta, para ela ser cumprida, é através do trabalho e da dedicação. Uhum. Então, se eu não tiver presente no trabalho, eu às vezes me sinto inseguro de cumprir aquilo lá, né? E você nota nos seus filhos essa mesma determinação sua, essa mesma garra para poder vencer? Na função de estudante, eu vejo isso aí. Tanto é que... Eu fico olhando a Consuelo, por exemplo, viajando, correndo atrás, atualizando, é muito, assim... intensa, né? Ela é intensa, ela está atualizando, tanto é que normalmente os pais apertam o filho para estudar, ela é o contrário. E eu ficava tirando, Consuelo, freando ela, tentando frear ela. Que lá na faculdade, por exemplo, se ela não tivesse liderando as notas para ela chorava dia e noite se deixasse. Então chegou ao ponto da Celinha precisar de 2 vezes em Belo Horizonte, porque ela entrava em estresse, porque às vezes não tinha alcançado aquele objetivo que ela queria. Então ela acredito, pode ter espelhado até em mim, né? Uhum. Então ela não cansa, você já vê que ela já casada, tem a casa dela, mas ela não para, é só estudando. Ela já fez 2 pós-graduação, agora está fazendo mestrado em São Paulo, né? Ela não para. Eu até acho assim que ela tem gás demais. Uhum. Ela até me supera, viu? Que bacana. Ô Eliseu, e todo mundo às vezes tem um plano assim, fala assim, olha, se chegar a tal fase da vida, eu posso colocar o pé no freio, eu posso dar uma desacelerada, mas você pensa isso ou você não consegue viver desacelerado? Penso. Todo homem tem que pensar disso, ele tem que pensar no sucessor dele, né? A gente, com o passar do ano, a gente vai perdendo a energia, isso é natural do ser humano. Então a gente vai perdendo a energia, a criatividade, e eu não quero que o meu empreendimento seja a vítima disso aí, né? Então a gente pretende sim, mas a primeira meta a ser cumprida seria os meus meninos agora finalizar o curso deles, né? Na hora que eles não precisar de mim financeiramente, aí eu já tenho a minha meta para poder ser cumprida nesse sentido aí. Agora, para você, sucessor é mais difícil, porque você já formou uma dentista, né? E 2 médicos. Não está no seu ramo. O que você pensa da sua empresa em termos futuros? Eu tenho que buscar de fora, né? Uhum. Eu tenho que ver como assim. Eu já até preparo a minha empresa para isso aí. Eu ando enxugando, já tenho enxugado minha empresa bastante em certas despesas que para fazer isso tem que vir, que é o quadro de funcionários, né? Os encargos de funcionário, então tem feito acerto com aqueles mais antigos, tem preparado não ter dívida com o banco, já se preparo lentamente, que o primeiro objetivo a ser cumprido é a formação dos meninos. Uhum. Mas eu preciso ter alguém para dar continuidade, né? Uhum. E já tem isso em mente, mas ela não está sendo desenvolvida a não ser essa parte de enxugar a máquina. Sim. Ô Eliseu, a gente sabe que tem muita gente que tem medo de se endividar, de buscar dinheiro em banco, essa coisa toda, para investir, para progredir. Banco para você foi positivo ou você foi por necessidade mesmo e tem restrição quanto a isso? Não, o banco é positivo, muito positivo. Eu tenho que falar muito bem. Eu já busquei recursos no banco várias vezes, mas eu tenho o cuidado de buscar o recurso no banco para o capital de giro e não para imobilizado. Porque se eu buscar para imobilizado, eu posso, às vezes, ter que desfazer aquilo que eu apliquei, mas para o capital de giro, eu falo que o banco é muito bom. Porém, ultimamente, a gente não está nem conseguindo buscar no banco, porque essa taxa Selic, ela inviabiliza nós, empreendedor, buscar dinheiro no banco, né? Porque, às vezes, o governo tem aí um juro subsidiado, igual esse Pronamp e tal, mas quando vem a taxa Selic, aí o juro vai lá em cima, aí você pega um valor, quando você vai pagar, o juro foi tão alto que
você trabalhou sem... De tudo que você fez na vida, quando você olha para trás, o que você teria feito diferente? Você fala assim, olha, eu segui esse caminho aqui, mas se eu tivesse seguido esse aqui, teria sido melhor. Bom, Jailson, eu acho que eu não tenho a falar nisso aí não, porque eu sempre busquei no empreendimento aquele desejo meu. E dentro da minha capacidade, eu acho que eu tenho atingido os objetivos. Então, a única coisa que marcou muito, que até hoje, já passou 40 anos, marcou muito, foi eu ter abandonado o curso de contabilidade, sendo que eu já estava no 2º ano. A única coisa que me marcou, que eu não consegui desprender dela até hoje. Isso te incomoda ainda? Incomoda até hoje. Que coisa, até, né, rapaz? Se passaram 40 anos e me incomoda até hoje. Você acha que você ficou... Porque, não foi uma missão cumprida e você queria ter chegado até o final? Sim. Para eu ter uma contabilidade, não. Para o meu próprio serviço, ela servia como até serve. O pouco que eu aprendi serve até hoje, né? Mas eu acho que aquilo ali... eu digo assim, que se a gente tiver uma meta... a gente está por uma dificuldade... a gente deixar de cumprir aquilo que a gente está fazendo, a gente foi um derrotado, né? Deixou a dificuldade vencer a gente. Então, eu acho que porque eu estava trabalhando muito naquela época, na área da CESIT já de terceiro, que eu trabalhava muito e tinha que estudar e chegar 10 horas da noite, 11 horas, tinha que estudar ainda, tal, eu achei que estava pesado, mas não pode pensar dessa forma, né? Eliseu, tem gente que não gosta de jeito nenhum de se envolver com parentes na administração de uma empresa. Porque fala que corre o risco de repente, qualquer coisa que acontecer ali na empresa, chegar em casa e afetar até o relacionamento. Qual que é o seu pensamento sobre isso? Vocês conseguiram, você e a Celina, conseguiram conciliar isso bem, de forma que um estresse que tem no trabalho não chegue em casa? Ô Jailson, é até interessante essa pergunta sua aí, porque ela trabalha na sala ligada na minha, né? E já são 25 anos junto ali. A gente, às vezes, tem alguma divergência, né, alguma tomada de decisão, mas nós nunca tivemos problema, de modo algum que você imaginar. Nunca, nunca, nunca. É até interessante agora, porque eu tenho uma propriedade rural aqui, até de arrendamento. Quando dá no final de semana, ela gosta de ir para lá, na sexta-feira à tarde, ou então no sábado de manhã. Eu sinto muita falta dela naquele período ali, até no domingo. Então, sem ela, eu não estaria onde eu estou. Porque ela é meu braço direito. Sem ela, nada disso que eu estou te contando aqui, talvez não tinha acontecido. Porque ela está do meu lado, ela assim, me ajuda em tudo, não me trava das minhas decisões, em nada, e está do meu lado o tempo todo, né? O tempo todo. E essa luta que está hoje de quem trabalha, de quem empreende, de contratar mão de obra, você também passa por isso? Nossa, e muito complicado, e muito difícil. Tá passando todos os dias, às vezes, hoje, por exemplo, se eu conseguisse 2 funcionárias que eu estou precisando lá, eu contratava ela imediatamente e a gente não está conseguindo, não. Todo mundo está querendo essas 2 aí hoje. Eu busquei fui lá na SEAC buscar uns currículos, eu vi lá currículo antigo, nem deixando currículo mais, eles estão. Eu comecei o quadro balcão de empregos aqui, eu praticamente não estou fazendo mais, porque é o seguinte... Você anuncia, a pessoa está procurando emprego. Aí você anuncia aqui. Aí conseguiu. Aí o pessoal, o empregador corre e vem aqui. Já você tem currículo? Aí tem. Aí eu coloco aquela fila de currículo ali para a pessoa fotografar para poder contratar. Aí quando a pessoa chega lá e fala assim: ó, eu quero emprego, mas eu não quero assinar minha carteira, não. Eu estou recebendo um benefício, eu estou recebendo um auxílio, eu estou recebendo isso e tal, tal. E qual patrão que quer contratar alguém, colocar dentro da empresa e não assinar a carteira para tomar uma multa lá? Não pode, entendeu? De modo algum. Então ficou uma coisa inviável. Eu fiz de forma para ajudar, mas eu notei que estava tumultuando para as pessoas, que a pessoa tinha de vir aqui, aquele trabalho de vir aqui, buscar o currículo, eu chegava, não, eu não quero assinar minha carteira, não. Então vai aí ter um emprego? O empregador que aceitar uma proposta do funcionário que está querendo serviço, ele está correndo um seríssimo risco, né? Que ele vai estar eu falo que poderia ser o governo, seguinte, olha, vem cá, você quer trabalhar aqui, não quer que eu assine a carteira, não. Eu não quero não, então beleza. Assina esse termo de compromisso. Podia ter valor, não tem valor jurídico isso. Não tem. Assina esse documento aqui de que você que está recusando assinar a carteira. Porque na hora que vier a multa aqui para mim aqui, que vier
pessoal da fiscalização aqui, eu vou mandar atrás de você e você que vai responder por ela. Então, é uma coisa que não tem sentido. Não, mas isso aí, a lei não permite. Não permite isso, não. Não permite. Penaliza você. A penalidade vem da mesma ou forma. você assina a carteira ou você não contrata. Não contrata. Né? Você contratar uma pessoa que está recebendo um seguro-desemprego, ele não quer assinar a carteira porque está recebendo... Você está lesando o governo e aí o problema vem logo em seguida. O governo pode dar prejuízo na gente. A gente não pode não, né? De modo algum. Ô Eliseu, eu quero te agradecer imensamente por ter atendido o nosso convite para estar aqui. Nós aprendemos muito com você. Isso é uma entrevista que as pessoas vão poder acessar as redes sociais da rádio daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos e vão conhecer uma pessoa que deixou um legado, deixou um exemplo de trabalho, de honestidade, de zelo. E isso é muito importante. E assim, eu tenho muito orgulho de ter conhecido você ao longo dos anos aí. Nós já nos conhecemos há muito tempo. E pra gente é uma alegria muito grande conviver com uma pessoa com a sua pureza e, acima de tudo, com a sua garra e a sua dedicação. Isso a gente aprende muito. Obrigado, Jailson, por tudo. Obrigado mesmo. Tá aí, gente. Falei com o José Eliseu. Eliseu do Real Líder, no oferecimento sempre de Petrojoia e também de Moderna Construções Modulares. O quadro Memória Positiva volta no próximo sábado às 2h20 aqui na Rádio Aranãs e também em nossas redes sociais. Repórter Jailson Pereira para a Rádio Aranãs. Memória Positiva. Por trás da vitória, teve a luta.